Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer ao CSISP por ter se disponibilizado a vir aqui discutir connosco os aspectos que consideram mais relevantes no âmbito do grupo de trabalho que foi criado aqui na Assembleia da República para avaliar o regime jurídico das instituições de ensino superior. Vocês têm agora, não sei se é a Sra. Presidente que vai falar, tem 15 minutos, estão os dois a funcionar? Aquele lá é ao fundo. Ali está o tempo para que possam controlar e depois seguem-se as intervenções dos diferentes grupos parlamentares e depois no final voltam a usar o tempo. Se não usarem o tempo todo, também pode depois passar para o final. Por favor, Sra. Presidente. Muito boa tarde. Naturalmente, cumprimentar a Sra. Presidente, a professora Isabel Ferreira, os seus deputados e também os colegas que estão aqui, os meus colegas aqui da Comissão Permanente do CSISP e agradecer também esta oportunidade de, mais uma vez, nós já temos vindo aqui, felizmente, algumas vezes, neste processo de negociação e, sobretudo, de exposição daquilo que, para nós, enquanto responsáveis por instituições politécnicas, temos vindo a defender, sempre num propósito maior, que é o engrandecimento do sistema, a melhoria das nossas instituições e, naturalmente, com isto, não temos dúvidas que contribuímos para melhores condições para os estudantes, para as famílias e, sobretudo, para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Portanto, isto era, se quisermos, um ponto prévio. Relativamente ao assunto, ao tema desta audição, eu gostava de começar por referir que, de facto, nós já cá estivemos a falar do regime jurídico das instituições de ensino superior. Julgámos que nós, no seu conjunto, demos passos e esta Assembleia que aprovou por unanimidade as nossas pretensões, num processo negocial muito forte, de muita discussão, muito debate, e conseguimos uma aprovação por unanimidade, liderada na altura pelo Governo que estava em funções, portanto, com a aprovação por todos os grupos parlamentares daquilo que seria as nossas pretensões relativamente ao reconhecimento daquilo que foi a evolução das instituições politécnicas, daquilo que conseguiram nos últimos anos e permitiram-nos então, e hoje eu posso dizê-lo com muita segurança, mas também com muita satisfação, que há várias instituições politécnicas já com doutoramentos aprovados. Portanto, aliás, ontem no Politécnico do Porto eu vi que realizou-se a primeira aula do primeiro doutoramento no Politécnico do Porto, o que não deixa de ser um marco histórico para todos nós e estamos todos muito satisfeitos e não temos dúvidas que a decisão que os seus deputados tomaram à data foi a melhor que tomaram e nós sentimos muito responsabilizados pelo aquilo que temos que fazer no âmbito daquilo que nos permitiram fazer. E decorrente desta aprovação, que foi depois publicada em abril, portanto aprovada acho que em fevereiro, depois publicada em Diário da República em abril, ficou o compromisso e a certeza de que seria revisto o regime jurídico das instituições de ensino superior. Portanto, como nós sabemos, as nossas pretensões eram essencialmente duas, que era a possibilidade da outorga do grau de doutor e também a alteração da designação das instituições para universidades politécnicas. Portanto, e esta segunda parte ficou pendente desta revisão maior que seria do diploma no seu todo. Como nós todos sabemos, um diploma que está em vigor desde 2007, que o próprio diploma referia que haveria necessidade de ser avaliado passados, acho que eram 5 anos, não veio a acontecer, portanto, demos um mote para este processo de revisão. E, naturalmente, que o compromisso que está publicado em decreto-lei era que esta revisão estaria pronta até 31 de dezembro de 2024. Portanto, nós estamos em outubro, quase em outubro, estamos no final de setembro de 2024 e urge, penso eu, e este era o primeiro pedido que nós fazemos, urge de facto que isto seja
analisado e seja alterado o regime jurídico, porque, apesar de nós termos conseguido um feito histórico, falta-nos aqui ainda esta questão da designação, que, como já explicámos muitas vezes aqui, até neste mesmo lugar, em vários fóruns, prejudica muito o sistema politécnico. Portanto, nós gostávamos muito e pretendemos que as nossas instituições passem a ser universidades politécnicas, não pondo em causa. E esta alteração desta designação, em nada, rigorosamente nada, põe em causa o sistema de ensino superior português. Trata-se meramente da alteração de uma designação que já em muitos países da Europa, as Universidades de Ciências Aplicadas, as Universidades Politécnicas, existe. Falta-nos, de facto, é que o regime jurídico seja revisto para que isto venha a acontecer. Portanto, se nós falarmos dos grandes méritos desta alteração, tem muito a ver, como nós aqui já explicámos também, é só para recordar, e não querendo aqui também gastar muito tempo neste tema, porque já aqui o apresentámos, muito a ver com aquilo que é a nossa afirmação até no plano internacional. Portanto, nós sabemos bem que que internacionalmente é muito difícil, em muitos fóruns, nós explicarmos o que é um instituto politécnico. É com certeza mais fácil e perceptível para um cidadão comum o que é uma universidade politécnica. Portanto, e esta, se quisermos, é a principal razão que nos move, porque ainda agora nós vamos aqui para algumas feiras, vamos agora para Paris, estivemos agora em Toulouse, vamos para o Brasil, iremos para o Japão. Portanto, divulgar e tentar captar estudantes, que também são muito importantes, como nós sabemos, e de facto a mensagem passa muito mais facilmente quando nós utilizamos a Universidade Politécnica. E volto a referir, de todo isto prejudica o que é que seja, não é? Portanto, não há aqui impacto nenhum negativo para esta alteração. Ficou na altura condicionada à alteração do regime jurídico, que ficou de estar pronto até final de 24, nós esperemos que sim, vamos acreditar que esta Assembleia e nós todos iremos conseguir este feito histórico. Portanto, isto era uma das primeiras questões relativamente ao regime jurídico. Pois, naturalmente, o regime jurídico tem outros pontos também relevantes que nos parecem que merecem uma grande revisão. Um deles tem naturalmente a ver com aquilo que é as nossas carreiras, a carreira dos professores. Portanto, nós temos neste momento duas carreiras, a carreira universitária, o ECDU, e temos a carreira o Politécnico, o ECDESP, em que há uma diferenciação que nos parece que já não se justificava neste momento, e até porque os politécnicos também já ministram doutoramentos, já têm muita investigação, a capacidade instalada e têm que a potenciar ainda mais. Precisam naturalmente ter melhores condições. Nós não questionamos as condições que são dadas, queremos as mesmas condições que são dadas para quê? Exatamente para podermos libertar também o corpo docente para fazer mais e melhor investigação. E naturalmente que com horas letivas bastante superiores do que acontece no regime universitário, as coisas são mais difíceis. Porque nós temos a consciência de que o nosso caminho, o caminho que nós fizemos, sobretudo nos últimos anos, é um caminho nobre. Portanto, o acesso à carreira tem exatamente as mesmas condições para um professor de um politécnico ou para um professor do sistema universitário. É exigido para o início da carreira o grau de doutor. Portanto, acho que este paralelismo era importante. Acresce ainda também, e como também na Assembleia se está a rever o estatuto do investigador, em que vai haver um estatuto de investigador único para todo o sistema de ensino superior, parece-nos que era urgente esta revisão da carreira, que naturalmente baliza também com a questão do regime jurídico, em que houvesse um paralelismo, dando as mesmas condições para aquilo que nós pretendemos fazer. É difícil nós conseguirmos depois explicar aos professores que lhes exigimos mais investigação, queremos doutoramentos, queremos divulgação internacional, queremos transferir conhecimento, agarrar projetos aos vários níveis, europeus, nacionais, etc. E depois estamos condicionados pelo número, pelas horas que são obrigados a lecionar. Portanto, queremos de facto rever a carreira e, eventualmente, portanto, esta é uma posição que o CSISP tem, defender também uma carreira única para o sistema de ensino superior e não duas carreiras autónomas tão diferenciadas como estão atualmente.
Depois, outra das questões também, em termos daquilo que é o regime jurídico, que também nos preocupa e temos vindo, repare, e já o manifestámos várias vezes em sede própria, na altura em que fomos ouvidos nestas temáticas, tem a ver com o financiamento. Repare, nós sabemos, também estivemos aqui nesta mesma sala a discutir o financiamento, nós sabemos que tínhamos uma fórmula de financiamento que era usada, que já não era usada há vários anos, portanto, e o governo anterior, penso que há cerca de 2 anos, ela é a segunda vez que foi aplicada, agora reviu a forma de financiamento, e bem, nós saudamos muito esta revisão da forma do financiamento, sendo que aqui nos manifestamos contra e não conseguimos, e isto é de facto, já manifestámos isto ao governo, ao atual governo, não conseguimos perceber esta diferenciação, mais uma vez, naquilo que são os ponderadores, ou o peso que tem um aluno que estude num politécnico e um aluno que estude no sistema universitário. Que nós percebemos todos, acho que isto é quase senso comum, de que há áreas científicas que são mais caras do que outras áreas, estamos todos de acordo. O que nós não conseguimos perceber é porque é que um aluno que estude turismo em Bragança ou no Cava de Oava, ou em Porto Alegre, custe menos do que um aluno que estude turismo na Universidade do Minho, na Universidade Nova ou em qualquer outra universidade. Portanto, não faz, na nossa perspectiva, não faz sentido haver ponderadores relativamente às mesmas áreas diferenciadas. Portanto, isto é uma das coisas que nós gostávamos muito de ver revistas e, naturalmente, que a questão do financiamento também está prevista no RGES e queremos muito, de facto, que isto venha a acontecer. Portanto, estamos enaltecendo, repare, também é importante, enaltecendo a fórmula que foi alterada, portanto, as virtudes que a fórmula trouxe, a regularização das instituições que estavam já há vários anos subfinanciadas, temos que reconhecer o mérito daquilo que foi feito, sendo que há ainda alguns pontos que nós entendemos que devam ser corrigidos. Portanto, e já fizemos este apelo ao Sr. Ministro neste momento relativamente a esta questão. Depois também dizer outro ponto que nos parece importante e que tem sido também muito discutido, tem a ver com a autonomia das instituições de ensino superior. Portanto, o enquadramento jurídico é o que é, percebemos que tem que haver nacionalmente uma lei de bases, se quisermos, que enquadre tudo aquilo que são as linhas orientadoras do sistema de ensino superior. Agora, também entendemos que a autonomia tem de ser reforçada. Só para vos dar um exemplo, nós estamos aqui com quatro presidentes de instituições e eu julgo que eu e a professora Ângela seremos as únicas que temos carros próprios, porque os colegas têm que alugar carros. Portanto, porquê? Porque não temos autonomia plena para comprar um veículo. Quando gerimos, como sabem, orçamentos muito elevados e temos captação de receitas muito elevadas. Portanto, há aqui um conjunto de questões que devem ser dadas às instituições. Também sabemos, e aqui temos vindo a discutir isto também com o Sr. Ministro, que é muito sensível a estas temáticas, e esperamos vir, de alguma forma, a resolver alguma destas questões naquilo que é a autonomia. Outra das questões que nós não temos posição final, o que CISP não tem, mas tem sido um dos pontos que tem sido muito falado nesta questão e no relatório que há sobre o grupo de trabalho que o ano passado se dedicou sobre o RGES e foi muito discutido e bem, acho que fez um trabalho muito interessante em que nós nos pronunciamos também, tem a ver com a eleição do presidente, neste caso ou do reitor, portanto isto é uma temática que não temos ainda discutido na profundidade, sendo que, da nossa perspectiva, o que importa de facto é que seja uma eleição transparente em que as pessoas, os candidatos se proponham. Portanto, sobre a metodologia não temos ainda, se quisermos, entendemos sim que é importante, isto eu acho que é da discussão que nós temos vindo a ter, o importante é que fazem muita falta nas nossas instituições a visão de pessoas externas, das pessoas do mercado de trabalho, as tais individualidades que fazem parte de alguns dos órgãos. Portanto, isto, de facto, entendemos que é de manter e até, se calhar, de reforçar, porque cada vez mais a nossa atuação é feita neste trabalho conjunto com as nossas regiões. Depois, ainda referir, muito rapidamente, a questão que também nos está a preocupar muito, até para o próximo ano,
tem a ver com o modelo de acesso. Portanto, também sabemos que o modelo de acesso foi revisto o ano passado, ou há 2 anos, que vai ser pela primeira vez aplicadas novas regras de acesso no próximo ano letivo. E nós estamos, de facto, muito preocupados. Sabemos que já este ano há um efeito negativo do número de candidatos, portanto, há menos um conjunto de pessoas a concorrer ao ensino superior. Todos nós defendemos que deve haver mais pessoas a estudar, a população tem que ser qualificada, as oportunidades são diferentes com a qualificação. O modelo de acesso com o qual, e aqui repito, o CSISP se manifestou já em sede própria contra este modelo de acesso pelo elevado número de exames que serão exigidos e, sobretudo, o impacto que isto possa ter para as condições para os jovens e adultos candidatarem ao ensino superior. Depois, por último, que o tempo está mesmo a acabar, só dar uma nota na questão daquilo que é a ação social. Portanto, nós também estamos muito preocupados com os custos relativos à ação social. A lei prevê, com o aumento que houve do IAS este ano, o aluno paga no máximo 3,20 € por refeição. Isto é o valor máximo que um aluno que nós podemos cobrar, sendo certo que já há instituições do Politécnico que estão a pagar a 6 € a refeição e não conseguem, ou 6 ou 7 € a refeição, que não conseguem empresas a concorrer por um valor menor. Portanto, entendemos aqui que deve ser analisadas estas questões. Também se tem feito muita coisa naquilo que é a ação social, reforço das bolsas, do alojamento, etc., mas julgo que ainda haveria mais a fazer e entendemos ainda de que isto deve ser assumido pelo Estado e não pelas instituições. Portanto, eu acho que estou nos 15 minutos e 29, Sra. Presidente, terminar, colocar naturalmente ao dispor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Rosário Gamboa, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar os nossos colegas do CSISP, quer o do Conselho Coordenador, a Sra. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, os seus vogais, e com muito gosto vê-los aqui hoje. Relativamente à audição que aqui nos traz, eu gostava de começar por o ponto da autonomia e abreviá-lo. Relativamente à autonomia, que, conforme a Sra. Presidente já aqui referiu, há algumas coisas que nós entendemos que devem ser mudadas. A primeira coisa fundamental é um entendimento da autonomia como algo que tem que ser transversal a todas as instituições, chamada autonomia alargada. E entendemos que, nesse domínio, há um conjunto de regulamentação que nunca existiu no RGES e que devia existir e que pode também evoluir para alguns graus maiores de autonomia que não ficaram devidamente definidos, como, por exemplo, a remuneração dos titulares, a contratação de docentes, o que limita, o que não limita, mesmo as próprias nomeações, assim como um conjunto de diplomas conexos que a Sra. Presidente acabou de referir, como, por exemplo, o Estatuto de Carreira. E já ouvimos bastante sobre isso. É evidente que também há outras constrições, umas que vêm do OE, outras do Código de Contratos Públicos, não é? E relativamente a estas, nós também entendemos que muitas vezes há demasiados obstáculos que limitam a eficácia e a capacidade de gestão das instituições e que merecem uma ponderação, e eu gostaria depois também ouvir a vossa opinião sobre este assunto. Nesse sentido, achamos que é preciso recuperar algum espírito inicial que estava consagrado acerca do RGES, o tal RGES que agora esperemos que vá ser revisto, porque já há muitos anos que devia ter sido feita esta avaliação. Há questões como a exclusão do perímetro orçamental das instituições de ensino superior, há ainda questões que se ligam com um aspecto que gostava que referissem, que, por exemplo, com a necessidade de uma gestão plurianual em certos dossiês, como, por exemplo, muitos têm a ver com a investigação, com relações internacionais, e até, ainda mais, alguma delegação de competências nos próprios reitores e nos dirigentes máximos das instituições. E estas questões entendemos que são entraves à autonomia patrimonial e financeira, à autonomia ao nível da gestão e que condicionam bastante o funcionamento das gestões de ensino superior. É evidente que consideramos que a autonomia, quando é reforçada, deve ter algumas condições, como, por exemplo, as contas certas e devidamente ponderadas e apresentadas. No fundo, não é só uma questão de accountability, é também uma questão de ter contas rigorosas, no sentido de não só da sua prestação, mas da sua liquidez. Depois que também entendemos que há algumas questões, como uma maior flexibilidade e segurança e confiança
naquilo que diz respeito à racionalização, à diminuição da despesa, os contratos. Há aqui um conjunto de coisas que gostaríamos de ver e muito o que tem a ver com a utilização de saldos. A utilização de saldos sempre foi uma grande constrição para quem gera uma instituição de ensino superior e que limita o aprovisionamento para momentos importantes de investimentos e limita essa previsão e essa gestão inteligente, racional, cuidadosa que as instituições podem fazer. Os limites à contratação também já os referi. Há aqui as questões ligadas com os diplomas conexos, as carreiras, quer a carreira de docentes, quer a carreira de investigação, a Sra. Presidente já referiu, e eu gostaria de regressar agora às questões que têm a ver com o modelo de governação. Nós entendemos que é preciso encontrar aqui algum equilíbrio entre aquilo que é a democraticidade interna, que há muitas, o próprio relatório que há bocadinho foi referido, de acompanhamento, que foi, digamos, liderado pelo professor Alberto Amaral, chamava a atenção para essas queixas constantes. Há uma falta de transparência, uma falta de comunicação, uma falta de equilíbrio em termos de democraticidade interna. Entendemos que isso deve ser reforçado e entendemos que temos de encontrar mecanismos que isso seja feito, mas sem diminuir a capacidade de decisão rápida, que foi uma das coisas que o REGIES também trouxe para cima da mesa e que é proveitosa para as instituições. Relativamente às eleições do reitor ou do presidente, já ouvimos a vossa opinião, que ainda estão a decidir algumas coisas, mas nós entendemos que ela deve ser mais que transparente, a ser isenta, e não fomentar nenhuma questão que tenha a ver com cooperativismo interno. É essa a questão para nós fundamental. Relativamente ainda ao sistema binário, já ouvi quais algumas questões, mas eu gostava que, até particularmente às universidades politécnicas, que nós entendemos muito bem a fundamentação, a atração de estudantes, as relações internacionais, mas que aprofundasse um pouco qual era a diferença que devia existir. Nós encontramos no relatório muitas questões, como, por exemplo, nós temos uma vertente profissionalizante, mas as universidades também têm mestrados profissionalizantes, não é? Há aqui alguma distinção que gostaríamos que fossem capazes de fazer de forma mais precisa. Relativamente à ação social escolar também, relativamente ao financiamento, aquela questão que referiu deve ser por áreas e não propriamente por o sistema em si, porque, como nós costumamos dizer, os alunos comem todos da mesma maneira, têm todas as mesmas necessidades e as instituições também. Depois, uma questão só para terminar, em relação a alguma autonomia estatutária na diferenciação das instituições, mesmo dentro dos próprios sistemas. Isto é, na capacidade de cada uma das instituições reencontrar o seu projeto formativo próprio, o seu modelo de ação, a sua identidade mais profunda. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a professora doutora Maria José Fernandes, Presidente do CSISP, toda a Comissão Permanente do CSISP, e dizer-lhes que o programa do Governo contempla a revisão de instrumentos legislativos fundamentais ao ensino superior, como é o caso do REGIES, e que sabemos bem a expectativa do setor do ensino superior relativamente à revisão deste regime jurídico, que já poderia ter acontecido em anos anteriores e, portanto, nesta fase, com grande empenho nesta revisão, é para nós fundamental obter uma solução que seja agregadora e que permita obter um regime jurídico que seja melhor do que o existente. Relativamente a algumas questões que aqui foram abordadas, gostava de começar por aprofundar a autonomia e também o regime fundacional. No que diz respeito à autonomia, e como também a Sra. Presidente aqui reconheceu, o Sr. Ministro é muito sensível a este tema, é um acérrimo defensor da autonomia das instituições de ensino superior e está já também a preparar um decreto-lei para o reforço da autonomia e, enquanto grupo parlamentar, também consideramos fundamental isolar as instituições de ensino superior de alterações legislativas às quais são alheias, para que se possam efetivamente concentrar no planeamento, na visão de longo prazo das instituições e para que não estejam acorrentados a uma microgestão do cotidiano e, portanto, é importante que as instituições saibam com o que é que contam. E, nesse sentido, aproveitar também a sua presença aqui para poder partilhar, seja também a experiência do IPCA no que diz respeito ao regime fundacional e nestas matérias onde é que podemos ir mais além, seja no reforço da autonomia da gestão patrimonial, financeira, orçamental e de recursos humanos. No que diz respeito ao sistema binário, que critérios e que requisitos para a definição das instituições, como reduzir ambiguidades e até
mimetizações entre institutos politécnicos, universidades politécnicas e universidades. Importante também ouvir a perspectiva no que diz respeito à definição de critérios que devem ser previstos para a criação e para o funcionamento das universidades politécnicas e no que diz respeito aos CETESPs. Devem manter-se exclusivamente nos institutos politécnicos ou serem ministrados também nas universidades politécnicas. Referiu também a abertura também do novo ano letivo com a primeira aula dada no Instituto Politécnico do Porto e, de facto, era importante para nós também que possa partilhar nesta fase ainda muito inicial, mas de facto esta experiência da outorga de doutoramentos pelos institutos politécnicos e, portanto, um bocadinho aflorar esta questão. No que diz respeito à formação de adultos, o que é que pode ser introduzido no RGES para apoiar esta atualização de competências dos adultos, para apoiar a formação ao longo da vida? E no que diz respeito também, quer a uma revisão paralela de outra legislação complementar, como é o caso do ESIC, mas também do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, gostava de aflorar aqui duas questões. Por um lado, como podemos, de facto, assegurar a efetiva participação de especialistas e, portanto, trazer a qualidade e a relevância da experiência profissional para o ensino e, portanto, também esta necessidade da atualização constante às rápidas mudanças e depois como é que também podemos aprofundar esta capacidade de investigação aplicada dos politécnicos, a sua ligação também aos laboratórios colaborativos, porque reconhecemos o crescimento dos institutos politécnicos, a sua capacidade de investigação e esta ligação quer ao projeto de desenvolvimento e de transformação dos territórios, mas também as aplicações práticas ao tecido económico, ao tecido empresarial, ao desenvolvimento destes meios onde estão inseridos. A par desta importância da coesão territorial, não queria deixar de referir também a dimensão europeia e também a Sra. Presidente aqui referiu a afirmação no plano internacional e, portanto, o relatório LETA da Comissão Europeia propõe-nos uma quinta liberdade para a criação de um grande espaço europeu de investigação, de educação e de inovação e, portanto, como assegurar que o RGES incentiva a participação ativa neste espaço comum e como é que podemos, de facto, ter aqui um alinhamento, desde logo, por exemplo, das estratégias europeias, a presença em consórcios e alianças europeias, mas depois também esta estratégia, esta política de coesão territorial. Relativamente ao aprofundamento ao nível da ação social escolar, sabemos que o nível socioeconómico das famílias influencia não só a escolha, muitas vezes, entre o subsistema universitário e politécnico, mas também a escolha dos cursos e, portanto, o que é que pode ser também introduzido? Tem-se debatido a constituição de consórcios, gostava também de ouvir-vos sobre o que pensam sobre isto, tendo em vista sempre a melhoria da oferta à comunidade académica, mas também à melhoria e também ao melhor aproveitamento de recursos e, portanto, à avaliação ao funcionamento dos serviços de ação social e ao peso que estes mesmos têm nas instituições de ensino superior. E mesmo para terminar, como salvaguardar o equilíbrio precisamente entre o pluralismo e a democraticidade essencial à vida interna das instituições, com a eficiência na tomada de decisão e, por fim, o que é que o RGES deve salvaguardar que esteja adquirido e que seja indispensável ao desenvolvimento do ensino superior. Muito obrigada pela vossa exposição e pela presença. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Partido Chega, Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Agora é a minha vez de correr contra o tempo. Saúde, Sra. Presidente, a coordenadora do Grupo de Trabalho, os demais deputados, e saúdo especialmente a Comissão Permanente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, na pessoa da professora doutora Maria José Fernandes, que tem o dom de, nas suas intervenções iniciais, ser muito convincente. Portanto, como professora, deu-nos uma aula, uma vez mais. E eu insisto nestas ideias, isto é, num país de tradição secular de saber livresco, os politécnicos introduziram uma dimensão consistente, como não havia, de saber empírico, ligada às empresas, às instituições, à tecnologia utilitária, hoje cada vez mais fundamental. Grande conquista. Um segundo aspecto é que as próprias instituições e regiões, como referiu, fizeram com que hoje existam politécnicos em Beja, Bragança, Castelo Branco, Cava de Ave, Coimbra, Leiria, Porto Alegre, Santo André, Tomar, Viseu, por aí fora, além de Lisboa e Porto. Portanto, esta é a rede mais significativa que contraria a forte erosão da coesão territorial em Portugal. Portanto, por aqui, um outro aspecto a ressalvar. Agora, a questão que coloco é esta. Além dos aspectos que referiu, qual seria o princípio mais importante que deveria constar no RGES
para garantir a sustentabilidade dos politécnicos. Como a pergunta é vaga, eu vou acrescentar alguns pontos. Primeiro, o sistema é binário e isso parece-me consensual. Segundo, não se vê quem, aliás, ainda neste ponto, não se vê quem coloque isso em causa. Por isso, a lei tem que ser geral, não pode beneficiar uns nem outros. Segundo aspecto, a realidade não é estática. A realidade nunca está em repouso. Logo, a maior prova disso são os próprios politécnicos, que são uma entidade viva que tem estado em reinvenção permanente. Terceiro ponto, a lei, o RGES, só será uma lei boa se for estável a apoiar o sentido de mudança das instituições do ensino superior nas próximas décadas. Portanto, nós temos o dever de dar ao país um RGES que seja simples, desburocratizado, capaz de impulsionar em permanência o compromisso entre a autonomia, a autorresponsabilidade, que é uma coisa diferente, e a busca permanente da qualidade. E refiro para cada instituição do ensino superior. Quarto ponto, se alguma coisa nós devemos aprender com a lei atual, com o RGES 2007, é que fazer uma lei para 5 anos não resulta. Ou não se faz a revisão nos prazos previstos e as instituições do ensino superior ficam sem suporte estratégico, herdadas em aflições cotidianas, rumo à desregulação, desequilíbrio, perda de qualidade. Foi o que aconteceu. Ou, com governos a mudarem permanentemente, uma lei de curto alcance temporal permite a cada ministro dispor de um instrumento de interferência política e até eleitoral de curto prazo, na lógica de instituições que não podem ficar reféns do tempo político. Portanto, entre a classe política e a classe académica, tem havido uma forte incapacidade de estabelecer um contrato de verdadeira autonomia do ensino superior. E foi isso que aconteceu. Portanto, a lei que nós temos é o pior de dois mundos. O que eu estou a dizer é que também não há inocentes neste processo. Agora, é por isso é que eu concretizo a pergunta anterior com outras questões. Primeira, em que medida o CSISP está disponível para investir nos princípios que eu acabei de referir? Mais abrangentes, de maior autonomia. Segunda, se a realidade não é estática, o sistema binário também nunca será, e já provou que não é. Daí que fazer uma lei com qualidade obriga a assumir, a antecipar um de dois cenários. Eu já percebi aqui, mas coloco a pergunta na mesma. Ou o rumo desejável nas próximas décadas será o reforço da convergência entre os diferentes sistemas ou o reforço da divergência. E a questão é simples, pode parecer difícil, mas é simples. Qual é o posicionamento do CSISP? Portanto, são pelo ideal da convergência ou são pelo ideal da divergência? É por isso que, desde 2022, a senhora professora sabe que eu faço desafio a favor de um amplo debate epistemológico. Até agora não tive respostas. É no campo epistemológico que se resolvem todas as crises estruturais do ensino superior. Dou exemplos. Quais são os limites e a validade do conhecimento? Há ou não liberdade intelectual no ensino superior? Qual a relação entre ciência fundamental e saber empírico? O que significa qualidade académica por aí fora? Portanto, encerro a minha intervenção com outra questão, que é esta. Como olham para o desafio da renovação epistemológica na perspectiva da defesa dos politécnicos? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pela Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar o CSISP, na pessoa da Sra. Presidente. Efetivamente, a sua intervenção inicial foi muito esclarecedora e trouxe a debate alguns dos temas que nós também iríamos perguntar e disse algo que nós concordamos perfeitamente, que é incompreensível que um documento tão estruturante como o RGES para as instituições de ensino superior ainda não tenha sido revisto e sido adaptado à realidade dos dias de hoje. Nós tivemos de analisar com cuidado as propostas que apresentaram num documento que já fizeram chegar a esta Assembleia da República e no qual refletem quais são as necessidades do ensino superior e quais são as políticas que podem contribuir para a sua qualidade.
Relativamente à atribuição do grau de doutor das Universidades Politécnicas, que era logo o primeiro ponto, penso que não haverá grande questão, uma vez que este já foi promulgado e também referiu na sua intervenção inicial. E algo que abordaram na sua intervenção inicial foi relativamente à alteração da designação dos institutos politécnicos e propõem uma designação de universidades politécnicas. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de discutir este tema com o professor José Santos numa visita que fiz ao Instituto Politécnico de Viseu nas campanhas das europeias, e parece-me que conseguiu esclarecer o porquê desta designação facilitar a promoção internacional e mesmo a nível de competitividade do ponto de vista internacional, mas também eu gostaria de perguntar se esta designação de alguma forma iria mitigar algum estigma social que possa existir e estar associado aos institutos politécnicos, sem obviamente comprometer as fronteiras do sistema binário. Relativamente ao alargamento do acesso ao ensino superior, sugerem campanhas para aumentar o número de estudantes do ensino secundário profissional que acedem ao ensino superior, revisões no regime de acesso e financiamentos adequados para atrair mais estudantes, adultos e trabalhadores. Falaram também um pouquinho sobre o financiamento na intervenção que fizeram, e eu gostaria de perguntar concretamente ao que é que se referem, a que tipo de financiamentos se referem e se pretendem uma fórmula única de financiamento, quer para universidades, quer para, neste caso, institutos politécnicos. Relacionado ainda com esta questão, recomendam uma revisão das políticas de ação social, com foco em ampliar o apoio financeiro aos estudantes carenciados e garantir a inclusão de públicos com necessidades especiais. Focaram também uma introdução de incentivos fiscais às empresas, e eu pergunto, por um lado, se o que pretendem é que o conceito de ação social seja revisto, e sim em que moldes, e por outro, que tipo de apoios diferentes dos que já são praticados é que se sugerem. Em audição, e já se falou aqui também um pouquinho sobre isso, o Sr. Ministro mostrou-se preocupado e empenhado na resolução do problema do financiamento do ensino superior, focou que existem irregularidades na lei que data de 2003 e afirmou que a nova fórmula de financiamento vai ser clara, vai ser transparente e terá como prioridade a coesão territorial e o desenvolvimento regional, com o objetivo de corrigir as injustiças do passado e falo-á até, segundo disse, 2027. Relativamente a este tema, a vossa proposta aponta para a convergência com a média da OCDE, assumindo uma maior percentagem para a atividade corrente e uma menor sobre determinados critérios de desempenho ou contratos estratégicos. Eu gostaria de perguntar quais são os critérios de desempenho que propõem. Por último, e mesmo para terminar, quanto à investigação, referem a uma necessidade de reforço do financiamento através de programas regionais, nacionais e europeus. As instituições de ensino superior, de uma forma geral, têm identificado vários constrangimentos nestes concursos, e eu gostaria de perguntar de que forma esta via de financiamento pode ser salvaguardada de forma a conseguirmos evitar problemas que têm sido identificados, e eu dou alguns exemplos: desfazamento na execução física e financeira, desadequação temporal dos mesmos, alcance de metas quantitativas, excesso de carga administrativa e burocrática. Gostava que pudessem explorar um bocadinho mais este tema no encerramento da vossa audição. Obrigada. Muito obrigada. Antes de lhe devolver a palavra, queria só transmitir que a senhora deputada Paula Santos, do PCP, que esteve aqui connosco, mas agora teve que sair porque tinha uma sobreposição de agenda com outra comissão, mas é para transmitir o interesse, obviamente, neste tema. E passava então já a palavra para esta intervenção final de mais 15 minutos. Obrigada, naturalmente agradecer a todos os comentários e os contributos que nos deram, e ficar também satisfeita pela nossa intervenção também ter levantado e suscitado aqui ainda mais algumas reflexões. Eu, neste período dos 15 minutos de resposta, vou pedir que os meus colegas também me secundem no sentido de esclarecer aqui algumas das questões. Naturalmente, reparo,
pegando aqui na questão da autonomia, respondendo para a autonomia para todos aqueles que levantaram aqui a questão da autonomia. Naturalmente que, professor Rosário, nós defendemos muito esta autonomia, no sentido de uma autonomia plena de responsabilização. Portanto, e é disto que nós falamos. Se temos recursos públicos afetos, arrecadamos receitas, temos de ter a capacidade de as gerir sempre com responsabilidade e com esta prestação de contas que também demonstrou accountability, responsabilização, transparência. Portanto, e é nisto que nós nos focamos quando dizemos e entendemos que deve ser definido. E, naturalmente, quando há bocadinho até sorri, porque é uma discussão que nós temos há tantos anos, esta questão dos saldos, não é? Portanto, esta questão de nós estarmos limitados na utilização do saldo, portanto, toda esta burocracia, entre aspas, que nos afeta naquilo que é a nossa gestão. Quando nós, por exemplo, temos um investimento que entendemos que é estruturante, que vai aportar muito mais coisas, muito mais valor para o futuro, e temos até a disponibilidade financeira, não podemos, é porque a lei não nos permite utilizar os saldos, levanta-nos aqui naturalmente diversos problemas. E pegando aqui naquilo que a senhora deputada Gabriela falou, quando nós falamos aqui em autonomia, deu o exemplo do regime fundacional. De facto, o regime fundacional dá-nos uma abertura maior, que naturalmente eu, enquanto represento uma instituição que tem um regime fundacional, tenho menos problemas, entre aspas, do que os meus colegas, apesar de estar sujeita a todas as regras de contratação pública, do direito público, posso comprar carros, por exemplo, posso reter recursos humanos porque lhes posso pagar mais que os outros não conseguem. Portanto, há aqui alguma flexibilidade que me parece muito relevante. Portanto, este regime fundacional que algumas instituições têm, de facto, é muito positivo. Portanto, e se calhar podia ser um modelo estendido. Portanto, eu acho que quando nós falamos nesta questão da autonomia, e nós sabemos bem, temos discutido isso e fomos ouvidos nesta questão do decreto de lei que está a ser preparado pelo Sr. Ministro por causa de reforçar de uma forma mais imediata, porque eu acho que estas alterações serão vertidas depois no RGES, mas de uma forma mais imediata, um decreto de lei que reforça aqui a autonomia naquilo que são os constrangimentos mais imediatos. Depois, naturalmente, que esta questão do modelo de democraticidade tem muito a ver com o modelo, mas nem é só da eleição da pessoa máxima da instituição, não é? Tem tudo a ver com a gestão interna, com a cultura que se vai instalando nas instituições, que às vezes também é preciso reverter muitos modelos que estão instalados. Portanto, isto é um desafio grande. E quando há bocadinho o Sr. Deputado nos falava aqui na questão de em que é que nós nos devemos focar, nós entendemos que nós temos um caminho feito e cada um de nós, e na região em que está, com a massa crítica que tem e com os desafios que se colocam, e disse muito bem que os politécnicos têm esta capilaridade de estarem espalhados pelo território e estão naturalmente em articulação e devem estar permanentemente em articulação com esse território. E é aí que devem perceber em que é que podem ser bons. E há áreas muito específicas que são desenvolvidas por alguns politécnicos. Eu estou-me agora aqui a lembrar do colega de Tomar, que tem naturalmente a parte do património, portanto é uma área que deve ser das poucas instituições no país que tem esta valência, portanto, e tem que se calhar potenciar isto. Portanto, e este caminho tem que ser encontrado por cada um de nós, quando eu digo nós, não são nós, mas pelas instituições no seu conjunto. Portanto, e esta reflexão, e entendo que os desafios que se colocam hoje ao país, quer em termos nacionais, pelo inverno demográfico, pela necessidade que nós temos de captar os estudos públicos, nos levam a refletir sobre estas questões. Portanto, há aqui um grande trabalho a ser feito que entendo que nós temos vindo a fazer. Não sei se, para não monopolizar, senão depois só falo eu. Também. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer esta oportunidade. Eu queria só reforçar aqui 2 ou 3 pontos que a nossa Presidente já focou e também responder a algumas questões que foram levantadas. Obviamente que nós sabemos que a questão da autonomia e com mais autonomia tem obrigatoriamente que crescer a responsabilização, mas não é normal, nem admissível, entendo eu, que nós... O exemplo que utilizamos sempre é o exemplo dos carros, não é? Porque é uma coisa simples, nós vamos a qualquer junta de freguesia, eu sou de Porto Alegre, é impossível vir a Lisboa com a periodicidade que temos que vir para a nossa representação institucional, nós não temos viatura própria, quer dizer, isto é inadmissível. A Junta de Freguesia da Sé São Lourenço representa 700 pessoas e tem 8 carros.
E não tenho que prestar contas a ninguém para comprar 8 carros. Quer dizer, isto é algo que nós temos que perceber que está errado e que é preciso rever. E que este é o exemplo que é paradigmático, mas que mostra o sistema. E depois há algumas alterações, que nós quando falamos da autonomia, falamos também da responsabilização. Vou dar um exemplo simples. A deputada Rosário Gamboa falou da questão do financiamento plurianual e de haver esta... Há até um conjunto de obrigatoriedades que as instituições de ensino superior públicas foram englobadas dentro de um processo. Vou dar o exemplo do SNC, que depois não se coadunam com o financiamento, por exemplo, europeu de projetos de investigação. Ou seja, nós não conseguimos, cumprindo as regras europeias, dar resposta ao SNC. E então temos fiscais únicos e ROCs, no fim, a emitirem pareceres mascarados para conseguir dar resposta a uma coisa que é uma incompatibilidade legal. Não é? E estes são alguns dos exemplos da autonomia que nós achamos que tem que ser revista e que tem que ficar, obviamente, expressa nestes sistemas. Mas depois, tocando numa questão que a Sra. Presidente já levantou e que eu acho que é importante focar aqui novamente, quando nós falamos, e a deputada Gabriela Cabilhas falou nessa componente sobre os critérios que deviam ser considerados para as universidades politécnicas, nós entendemos que não há definição de critérios, nós entendemos que 40 anos de sistema com provas mais do que dadas, todas as instituições politécnicas foram submetidas a um rigoroso processo de avaliação recentemente por parte da Agência de Acreditação do Ensino Superior, onde foram avaliadas questões de investigação, de ensino, de formação, de internacionalização e todas, com, eu diria, significativo mérito, tiveram os seus sistemas de garantia da qualidade e de funcionamento devidamente validados e certificados pela A3ES. E por isso eu acho que os critérios estão mais do que definidos. Porque se nós quisermos definir critérios à partida, e nós discutimos isso na anterior audição, eu vou dar um pequeno exemplo, porque estamos aqui e falamos só nos dois. O Politécnico de Porto Alegre, uma instituição do interior, tem uma unidade de investigação avaliada pela FCT como muito bom. Cumpria o critério específico nesta área. O Politécnico de Setúbal, por uma opção estratégica, decidiu apostar noutras coisas, em laboratórios colaborativos, em agendas mobilizadoras, e não apostou num centro de investigação. Fará sentido o Politécnico de Porto Alegre poder ser Universidade Politécnica e o Politécnico de Setúbal não, porque estrategicamente apostou noutra coisa que fazia e dava mais resposta à sua região? Nós entendemos que não. Entendemos que isso é também da autonomia e do funcionamento das instituições e que a qualidade das instituições está demonstrada ao longo dos últimos anos. E por isso, este é um aspecto que eu entendo que o que nós solicitámos foi uma alteração de designação para clarificação e referiu, e agradeço até essa referência, para mitigação de algo que é algo que nós entendemos como fundamental. Todos nós somos produtos, digamos assim, de universidades não politécnicas. Todos nós. E a verdade é que todos nós somos presidentes daquilo que pretendemos que sejam universidades politécnicas. Porquê? Porque esta questão do estigma, por mais que nós o queiramos mascarar, ele existe e é acentuado em várias dimensões. Em várias dimensões, que são dimensões práticas do dia-a-dia, que podem ser coisas pequenas, mas que continuam a existir. E nós entendemos que esta alteração de designação, que eu recordo na última audição que fizemos aqui, alguém nos perguntou assim, onde é que esta alteração lesa o interesse público? Em nada. Em nada. Mas permite fazer com que a quantidade cada vez maior de diplomados do ensino superior politécnico que anualmente querem entrar no mercado de trabalho, não vejam os seus diplomas, muitas vezes com muito mais qualidade, subavaliados porque fizeram a sua formação no ensino superior politécnico. E nós entendemos que esta alteração de designação é fundamental para garantir essa equidade, porque no final os alunos pagam todas as mesmas propinas, têm todos sistemas de acreditação exatamente iguais, não há nada que facilite a acreditação de um curso do ensino politécnico face ao ensino universitário. É igual. As regras são iguais, seguimos os mesmos parâmetros e por isso entendemos que é fundamental. Depois, só uma nota que eu acho que é muito importante relativamente a algo que o deputado Dimitar Ribeiro referiu e que nós entendemos que é fundamental. Efetivamente, as instituições de ensino superior politécnicas têm sido um garante, e eu diria quase um braço armado da coesão territorial. Muitíssimos estudantes que fazem anualmente as suas formações em Viseu, em Porto Alegre, em Bragança, não teriam a oportunidade de estudar porque não teriam a oportunidade de se deslocar. E nós sabemos que isso é fundamental para o país, mas é também fundamental para o desenvolvimento industrial e empresarial destas próprias regiões. Porque há muitas empresas que nos procuram diariamente e que aquilo que querem é a nossa
o nosso output, ou seja, querem os nossos estudantes. E nós o que efetivamente temos que garantir é que a autonomia destas instituições é reforçada para poderem, através da sua missão, dar resposta àquilo que são as necessidades dos seus territórios. E por isso, quando nós falamos em... alguém perguntou, já não me recordo quem foi, sobre se devemos, acho que foi também o deputado Mitar Ribeiro, aprofundar o sistema binário ou, digamos, suavizar aquelas que são as diferenças. Eu acho que a resposta a essa pergunta tem que ver muito com aquilo que é a missão da instituição e com aqueles que são os seus planos estratégicos a longo prazo. O que nós concordamos e aquilo que nós defendemos é que, dentro deste quadro da autonomia, cada instituição, com os seus órgãos próprios, possa, a longo, médio prazo, definir uma estratégia. A professora Maria José falou na questão do património em Tomar. Eu poderia falar da questão das energias renováveis em Porto Alegre. Setúbal, se calhar, falaria nas questões ligadas à economia do mar, ao Porto de Sines e Viseu, e por aí adiante. E o que nós precisamos é que a autonomia nos garanta, efetivamente, fazer a nossa missão. Mas para isso, e eu vou terminar já, senão depois não dou a oportunidade aos outros colegas, para isso é preciso que com essa autonomia se garantam duas questões que são fundamentais. A primeira tem a ver com a convergência entre subsistemas. Não é tolerável que em pleno século XXI, para funções iguais, responsabilidades iguais, missões iguais, porque estamos a falar em missões iguais ao nível de investigação, ensino, formação, haja vencimentos diferentes e responsabilidades diferentes. Isso não pode acontecer e, por isso, à semelhança daquilo que a Presidente referiu, que, e bem, este Governo está a fazer ao nível do Estatuto da Carreira do Investigador, seja feito da mesma forma ao nível do Estatuto da Carreira Docente. Não é admissível que eu exija aos meus docentes que façam investigação aplicada e que depois lhe dê mais 6, 8 horas letivas do que têm comparativamente às universidades. Não é admissível. Bem, obrigada. Agradeço a todos esta oportunidade. Eu não tenho muito mais a acrescentar, mas gostava só de reforçar aqui que a questão da democraticidade do ensino coloca-se também naquilo que é a democraticidade do sistema do ensino superior. E, portanto, nós defendemos que haja essa relevância para os nossos estudantes, mas não a aplicamos no sistema. E, portanto, temos dois sistemas muito diferentes entre si, damos condições muito diferentes para se exercer esses direitos e para se exercer essas funções. Falava-se aqui há pouco, e penso que foi a deputada Patrícia Gil Vaz que colocou a questão do financiamento e que gostava de perceber, a Fórmula Única já existe. Ela é uma Fórmula Única, mas com ponderadores diferentes, e isso é que nós refutamos. E, portanto, é isso que nós não podemos aceitar, porque então aí não há, efetivamente, nós não temos todas as mesmas condições. Queremos dar as mesmas condições aos nossos estudantes, queremos formá-los e levá-los para o mercado de trabalho com as mesmas condições, mas não damos a quem os forma as mesmas condições. E, portanto, é esta a assimetria que nós tentamos defender. Depois, só também dizer que a questão do regime fundacional ou da maior autonomia, nós precisamos de reter talento. E o sistema público que temos não permite a retenção de talentos, nem dos nossos investigadores, nem dos nossos docentes, nem dos nossos estudantes. E, portanto, é sobre isso que nós temos que nos debater e é sobre isso que o RGES deve fazer valer. Muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu também trazer aqui uma voz da Comissão Permanente e do CSISP, mas sobretudo também de uma zona do território, que é Viseu, e dizer-vos que realmente a expectativa natural, depois de tudo aquilo que tem sido trabalhado ao longo do tempo, é que haja celeridade neste processo. É para nós muito importante que isso aconteça, e nós tínhamos como data dezembro de 2024, e acho que os seus deputados e o Governo devem realmente ter um entendimento para que isso aconteça, porque realmente isto tem impacto nas instituições e nos territórios onde nós vivemos, seja no interior, seja no litoral, em todo o lado. A questão da Universidade Politécnica, pegando aquilo que é um aspecto muito importante que nós temos vindo a debater há muito tempo, ela é determinante no nosso entendimento, na forma como podemos captar e reter talentos nas localidades, nos territórios. E esse é um desafio para todos. E quem, no vosso caso, todos os dias trabalha, discute, reflete acerca do país, tem esse entendimento. Nós vivemos em zonas do país diferenciadas, mas com um potencial enorme em cada uma se poder realmente crescer. E sabemos perfeitamente
que as universidades politécnicas, essa designação, e quando nós temos hoje a oportunidade de comungar com outros colaboradores e com outras instituições a nível europeu, essa nomenclatura está assumida de uma forma natural e nós estamos aqui que pertencemos a universidades europeias que integram precisamente as universidades politécnicas, realmente há um reconhecimento tácito que nos valorizam todos os dias perante o trabalho que estes institutos desenvolvem em Portugal. Há realmente um reconhecimento disso, do corpo docente, de toda esta dinâmica que está criada e que eu, por exemplo, dou o exemplo de Viseu. Viseu, como vocês sabem, tem um grupo económico fortíssimo, dos maiores do país, não é? Que se chama Grupo Visabeira. O maior número de colaboradores da Visabeira são provenientes deste Instituto Politécnico de Viseu, que reconhece a qualidade de formação, de competência, de ligação à comunidade, de valorização, tudo isso. Ou seja, eu cito Viseu como podia citar qualquer uma das outras localidades onde estão institutos e que precisam de ser reforçados na sua... valorizados todos os dias. É realmente um enorme desafio. Pegava só mais outro ponto, permitam, eu já vi que o tempo que urge, mas dizemos que realmente a questão da autonomia e da importância da mesma no dia-a-dia, nas decisões das instituições. A pior coisa que nós podemos ter numa instituição é termos que bajular sucessivamente perante qualquer governo. Isso não é nada. As instituições precisam de autonomia plena para poderem exercer aquilo que é a sua competência. E nunca, em circunstância alguma, nós passámos 50 anos pós o 25 de Abril, andar de mão estendida constantemente a estas instituições não dignifica de maneira alguma e nem valoriza a instituição. Acho que se alguma coisa nós temos que realmente pugnar é pela autonomia das instituições, valorizá-las, porque valorizar a instituição é valorizar quem trabalha nelas, é valorizar aquele território, é criar a possibilidade de nós promovermos sinergias que têm um sinergismo de potenciação em que o mais 1 é sempre igual a 10 e sem as contas estarem erradas. Este é o nosso desafio todos os dias. Portanto, eu reforço aqui o pedido perante o Sr. Presidente e os deputados que realmente sejam céleres na decisão deste documento que é fundamental para realmente podermos potenciar um país e ter um país mais equilibrado. Muito obrigada. Da parte do Parlamento, a constituição deste grupo de trabalho, com todos os grupos parlamentares, revela o empenho que temos neste processo. E por isso deixo também já aqui o desafio que sempre que durante este processo decorre e até termos a proposta de revisão até ser conhecida e até ser aprovada, a disponibilidade deste grupo de trabalho para ouvir e receber todos os contributos que considerem oportunos e mais uma vez agradecer esta reunião que tivemos. Muito obrigada e até breve. Obrigada a nós.